Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema que, apesar de ser preocupante, ele é muito engraçado na verdade, que é esse sujeito que virou talvez o que a gente possa chamar aqui de o meme do ano, né? Que é o famoso agora patriota do caminhão, né? Um sujeito que a gente prefere não dizer o nome aqui, né? A gente vai deixar de dizer o nome dele aqui porque o canal não interessa aqui pra gente esse tipo de coisa, interessa analisar o acontecimento e não exatamente ali a pessoa e tudo mais, mas enfim, o sujeito, ele numa dessas manifestações de bolsonaristas que estavam ali pretendendo parar as estradas, as rodovias, com a ajuda de alguns policiais rodoviários federais, o sujeito, né, ficou grudado, se colocou ali na frente, né, do caminhão, de um caminhoneiro, enfim. E aí o cara deu a partida e saiu. E o sujeito ficou preso ali, e aí o cara disse, só você sai daí ou eu vou embora e você vai ficar aí. E o cara, não vou sair, ficou ali, e o cara foi embora, entendeu? E ele foi filmado por alguns ângulos assim, né, e tal, e aí virou um meme dos mais inacreditavelmente patéticos e ao mesmo tempo engraçados, né? Porque foi muita coisa assim, eu fui pesquisando aqui os memes e muita coisa mesmo, e eu vou falar um pouco sobre esses memes aí, né? Quer dizer, tem um dos mais óbvios, né? Era o Galvão Bueno narrando o Ayrton Senna chegando, Ayrton Senna do Brasil e tal, e o cara passando assim. E teve vários outros aqui que eu vou também descrever para vocês aqui no vídeo de hoje, no início. E depois nós vamos falar sobre um texto muito interessante que a minha amiga querida aqui, Ana Maria, do grupo do WhatsApp do canal, trouxe pra gente lá, que foi um texto do Luiz Eduardo Soares, tá? Inclusive está aqui o livro do Luiz Eduardo Soares, tá? O Segurança Tem Saída, né? O Luiz Eduardo Soares é um dos grandes nomes do Brasil aí na segurança pública, e ele escreveu um texto muito interessante sobre o patriota do caminhão. E a gente, falando sobre o Walter Benjamin, a gente vai falar também isso aqui um pouquinho no vídeo de hoje, e vamos falar sobre esse texto então do Luiz Eduardo Soares. E depois vamos dar uma interpretação nossa também, porque para além dessa questão engraçada do patriota do caminhão, dos memes, né, tem também uma reflexão filosófica possível, muito interessante ali, conectada com a ideia do tempo, com essa coisa dos conservadores e tudo mais, tá? Então, pessoal, assim, vamos lá, né? Vamos descrever alguns memes interessantes que a gente viu aqui do patriota do caminhão. Essa figura hilária, e o cara ficou super arrependido também, deu uma entrevista lá falando que se arrependeu profundamente, que o filho começou a sacanear ele porque ele virou meme, quer dizer, né? Enfim, é complicado, né? Realmente difícil, porque agora é aquela coisa, né? O cara passou de todos os limites, se colocou na frente do caminhão, falou que não ia sair, o cara foi embora, ele virou meme, né? É complicado, realmente é uma situação difícil, mas ao mesmo tempo a vida privada dele não está sendo exposta ainda, né? Vai saber, né? Tem gente aí que, né, tem gente de baixo nível de todos os tipos, né? Então, por enquanto, o que está rolando é exatamente a imagem dele no caminhão, e isso já virou um meme dos mais hilários. Então, assim, vamos lá, vamos descrever alguns, né? O caminhão pipa voando pelo ar, né? E aí o caminhão no ar tem uma fitazinha de uma pipa e o cara grudado ali no caminhão, né? Ele atropelando o Neymar também, que também já é um meme aqui que rolou. Correndo atrás do Bolsonaro, da Carla Zambelli na esplanada dos Ministérios, também é muito engraçado, porque tem aquela foto do Bolsonaro, né, com a barriga, assim, aquela barriga de gigantesca de chope dele, e correndo assim tal, e a Carla Zambelli também correndo já naquele episódio, né, enfim, criminoso dela correndo atrás do cara com uma arma na mão. Já fizeram um meme do cara do patriota do caminhão correndo atrás da Carla Zambelli e do Bolsonaro, tá? Aí tem um também que é o Bozo, né, o Bolsonaro no lugar do cara grudado no caminhão, e o Lula dirigindo o caminhão, né, como quem diz, sai daí, pô, eu quero levar o Brasil adiante, você fica aí parado atrapalhando. Então, quer dizer, né, bem bolado também. Um caminhão do Lego e o boneco na frente também, né, virou uma tendência ali também do Lego, fantástico também.
um avião voando e o cara grudado no avião, né? E aí os bolsonaristas tentando atrapalhar o avião a subir, né? Porque é isso, né? Essa movimentação patética dos bolsonaristas de quererem atrapalhar a estrada, quererem atrapalhar ali depois do Bolsonaro, né? E fazer discursinho dizendo que quem atrapalha o direito de ir e vir é a esquerda, quer dizer, né? Essa direita, essa extrema direita é a direita brasileira, né? É essa coisa patética, e a extrema direita mais patética ainda. Então, enfim, e a gente tem que aturar isso, né? Um caminhão chamado Democracia, e o cara com cara de choro, assim, né? Como quem diz, né? Eu estou sendo obrigado aí porque a democracia está me empurrando e não tem volta, quer dizer, porque essa gente, né, é um bando de viuvinha da ditadura, né? E a democracia precisa continuar apesar deles, né? Então, muito bem bolado também esse meme do caminhão chamado Democracia. O caminhão na Lua, e aí agora tem uns, né, hilários, porque a gente fica sempre com aquela ideia, porque até agora ninguém respondeu aonde foi parar o cara, né? Tipo assim, o cara parou aonde? O cara, né, foi largado ali na estrada aonde, né? Ele não ficou eternamente no caminhão, ele tem que ter descido uma hora, né? E aí já tem vários memes também, dizendo que ele parou na Lua, né? Parou nas pirâmides do Egito, na Torre Eiffel, no Taj Mahal e no Big Ben de Londres. E também na capa do CD dos Beatles, né? E aí tem uma festa fantasia, o cara com a camisa da CBF, o caminhão grudado no peito. E aí o último que eu digo para vocês aqui é um dele num balão e tal. E isso remete ao livro do Júlio Verne, né? A gente trabalha muito com literatura aqui no canal também, A Volta ao Mundo em 80 Dias, e a gente poderia taxar isso aqui, né, de A Volta ao Mundo em 80 Memes, né, do patriota do caminhão. Então, quer dizer, e a gente já fez também vídeo aqui falando sobre o patriotismo do Paraguai e dos bolsominions, porque é isso aí, né? É o patriotismo né? Um patriotismo de conversa fiada, né? Não é conectado com nenhum projeto, não tem uma visão de país mais ampla, não tem uma visão histórica, né, madura, quer dizer, é um patriotismo de ocasião. E, enfim, conectado com a camisa da CBF, que realmente não faz o menor sentido, né? Um patriotismo de quê? Né? Uma empresa, né, estrangeira que patrocina a camisa da seleção com um monte de jogadores que jogam lá fora também, ou seja, né, uma coisa muito sem nexo, sem sentido, esse patriotismo dos bolsominions, né? Do Bolsonaro, idem, né? E aí vamos lá, o Luiz Eduardo Soares fez uma interpretação usando um texto do Benjamin sobre a história, né, no qual ele cita um quadro do Paul Klee, que é o pintor suíço, né, do expressionismo, cubismo, surrealismo, e o quadro chama-se Angelos Novos. A gente vai ler aqui o trecho que o Luiz Eduardo Soares citou nessa crônica para depois dar a nossa interpretação, tá? Então vamos lá, a página, aqui está aqui o livro do Benjamin, né? Magia e Técnica, Arte e Política, né? Um clássico da filosofia, tá? Livro importantíssimo da filosofia do século XX, Walter Benjamin. E aí, no texto dele, chamado justamente sobre o conceito da história, né? Na página 226 tem esse trecho que foi utilizado pelo Luiz Eduardo Soares para refletir a questão do patriota do caminhão, tá? E aí o trecho diz o seguinte: há um quadro de Klee que se chama Angelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Então essa figura aqui, nesse anjo da história, que tem um aspecto, né, que é um rosto dirigido para o passado, o Benjamin está fazendo essa análise, né? Na verdade ali, né, ele está já naquela época, o texto, deixa eu ver até o ano aqui do texto, né, 1940, né, quer dizer,
e quer dizer, bem, né, tá bem dentro da Segunda Guerra Mundial, enfim, mas ao mesmo tempo, né, pescando também algumas heranças das vanguardas, então, quer dizer, por isso que ele está usando o Paul Klee também como referência. E aí ele está falando dessa coisa da história, né, que a história, ele faz uma figuração da história com essa pintura, com esse, né, elemento ali, que é o Angelos Novos, e o rosto dirigido para o passado, mas a tempestade empurrando ele para o futuro e as ruínas se acumulando na representação. E é interessante porque esse Patriota do Caminhão é curioso, né? Muito bem pescado ali essa referência do Luiz Eduardo Soares, porque o Patriota do Caminhão ele é um pouco isso, né? Um sujeito que está sendo arrastado, né? No meio do seu conservadorismo retrógrado, né? Conservador mesmo, né? De uma viuvinha ali da ditadura que estaria apoiando esse governo fascista ou protofascista que a gente tem, e aí ele é arrastado para o futuro, né, a despeito do seu conservadorismo. Ou seja, a grande diferença para a situação que o Benjamin está referindo ali é que ele não está, né, quer dizer, o rosto dele, o corpo dele todo está virado, na verdade, para o passado, né? Porém, esse caminhão ele representa ao mesmo tempo o futuro, né? Que está empurrando ele para frente, ele vai de costas para o futuro, né? Tá aqui, ó, seu rosto está dirigido para o passado, né? E é interessante, né? Na verdade não é nenhuma diferença, é isso mesmo, né? É bem isso, é bem essa referência aqui do Angelos Novos do Klee. E aí o rosto dele está para o passado, mas a tempestade vai empurrando ele em direção ao futuro. E aí o Benjamin termina, essa tempestade é o que chamamos de progresso. E aí o Luiz Eduardo Soares faz essa conexão muito interessante com esse texto do Walter Benjamin, está aqui nesse livro de novo, Magia e Técnica, Arte e Política, tá? Colocando o Patriota do Caminhão. O Patriota do Caminhão já virou conceito, né? Além de ter virado meme, ele agora virou conceito também, já virou um conceito crítico dentro de uma perspectiva filosófica, tá? Porque ele representa de fato esse conservadorismo dos bolsominions, esse fascismo brasileiro que a gente está vivendo, um absurdo isso, né? Mas e essa situação que ele viveu representa de forma fantástica isso, né? Porque é isso, é um sujeito olhando para o passado, mas sendo empurrado para o futuro de maneira violenta, por uma tempestade, e ele fica impotente, né? Ele não tem o que fazer, porque o futuro, né, ou o caminhão do progresso, o caminhão da mudança, né? Talvez mudança seja até uma palavra melhor, porque a palavra progresso ela já está meio viciada por um positivismo, né, que a gente tem sempre que ponderar aqui, mas o fato é que é o caminhão da mudança que está ali, de fato, empurrando esse patriota, né, retrógrado, a despeito da sua vontade para um encaminhamento que ele tenta controlar, mas não consegue, né? E aí vamos fazer a nossa análise, nossa reflexão aqui para poder finalizar o vídeo de hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Nossa interpretação, até escrevi aqui para poder ficar mais rápido, tá? Então a interpretação é a seguinte: o conservador caminha para o futuro virado de costas, seus olhos estão no passado idealizado, enquanto o caminhão do tempo segue o seu rumo inexorável, ou o caminhão da mudança, a gente poderia dizer também, né? Segue o seu caminho, o seu rumo inexorável. Não é que o passado seja um amontoado de ruínas, né? Como até ponderava ali o Benjamin, né, no texto. Não é que o passado seja só um amontoado de ruínas. É interessante a gente dizer isso, tá? Ele tem o seu valor fundamental e sem ele o presente e o futuro só existem fraturados. O problema está na idealização conservadora que enxerga o passado como horizonte e norte. É preciso olhar com o passado e não para ele, ou então ficamos reféns de um atropelamento que vem de trás e ataca pelas costas. Não exatamente do futuro, não é o futuro que atropela, né? Mas o que atropela é um contemporâneo crítico, que é sempre muito maior do que qualquer ideal pode dar conta, tá? E é interessante aqui, faço a minha reflexão também aqui, uma segunda reflexão, né, para além dessa que eu escrevi, faço uma outra aqui também, porque na verdade o passado ele não é exatamente algo que a gente tem que abandonar ou tem que colocar,
né, numa perspectiva radicalmente de negação. Não é isso, não é negar o passado, longe disso. O passado ele é fundamental, ele constrói o que nós somos, mas é justamente não idealizar o passado, né? Foi mais ou menos o que os modernistas brasileiros fizeram em relação a Portugal, aqui no Brasil, né? O Oswald, o Mário de Andrade, enfim. O que eles fizeram exatamente, né? Ao invés de negar meramente o passado brasileiro, para poder se conectar com uma lógica moderna, mais contemporânea e voltada para o futuro, o que eles fizeram foi pesquisar o passado brasileiro e ir atrás do folclore, atrás das origens do Brasil, para poder fazer uma conexão entre aquele futurismo vanguardista, né, do modernismo europeu, e uma espécie de primitivismo à brasileira, com o estudo das nossas origens, né, do folclore e tudo mais. Quer dizer, o Macunaíma, por exemplo, é muito isso, e o próprio manifesto da antropofagia, a ideia de antropofagia também é isso, né, tentar retomar as origens para poder redefinir isso a partir de um outro olhar, um olhar terceiro, né, que conecta a nossa brasilidade com um mundo mais cosmopolita, tá? É o que eu tenho chamado aqui nos últimos vídeos de nacionalismo cosmopolita, tá? E aí eu finalizo aqui com uma outra reflexão, tá? Mais 2 trechinhos aqui para terminar. A diferença do nacionalismo cosmopolita para o patriota é que o patriota defende a ideia estúpida e sem conexão de projeto da paixão à pátria. O Brasil acima de tudo, né, do Bolsonaro. Isso não existe nem na cabeça deles, porque eles são quase todos neoliberais e individualistas, então eles estão cagando de fato para o Brasil, eles estão preocupados com o próprio bolso ali, ou com a própria crença, quando é esse fanatismo, e a gente vai falar desse fanatismo também no vídeo de amanhã, aqui no canal, tá? Enquanto que o nacionalista cosmopolita, a gente vai falar agora do outro lado da história, compreende a importância da existência de um projeto nacional. É o que todos os países envolvidos têm feito, né? Mas sem perder de vista a importância de abrir a mente ao mundo, as interconexões com outras culturas. O Brasil é Brasil, mas também é mundo. E o Brasil é mundo, mas também é Brasil. Então é também considerar esses dois lados, aí, o lado do cosmopolitismo, da abertura ao mundo, que o patriota estrito sensu não entende, né, por ser conservador e atrasado. Ele fica, né, ele fica apegado demais às ruínas, né, de um passado que já não existe mais, porque o mundo já é outro hoje em dia, já está completamente, né, as culturas estão radicalmente conectadas, ainda que também exista um certo positivismo exagerado desse cosmopolitismo, que é ingênuo, né, e que desconsidera uma série de movimentos nacionalistas de indústria, por exemplo, que existem pelo mundo, especialmente o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento, e que os neoliberais brasileiros muitas vezes não percebem. Aliás, na maioria esmagadora das vezes eles não percebem, seja os extremistas, seja os moderados, né? Então, enfim, e aí para finalizar a gente diria o seguinte, que o caminhão mais importante aqui é o caminhão da lucidez e do projeto, o caminhão que vai tentar trazer o Brasil de volta para o mundo contemporâneo, mesmo em a despeito do peso dos bolsominions que seguem com a mente grudada no passado idealizado, de costas para a tempestade da inteligência. Então a tempestade da inteligência tem que chegar para poder levar o Brasil, trazer, né, o Brasil de volta para o futuro, vamos dizer assim, né? Mas não esse futuro idealizado. Aliás, não seria nem o futuro, eu prefiro até a palavra contemporâneo do que futuro, porque o contemporâneo, o conceito de contemporâneo, ele abarca essa interconexão entre um passado não idealizado e refletido criticamente e uma perspectiva de futuro crítica também, que não seja, né, iludida com aquele otimismozinho tosco que algumas pessoas têm em relação ao futuro, né, mas que seja uma movimentação em direção a uma mudança, né, uma mudança que gere um Brasil melhor, que gere um país melhor para a gente viver, coisa que, né, os patriotas do Paraguai e o patriota do caminhão não têm muita noção ainda, né, pessoal? Então, esse sujeito, né, virou uma figura
extremamente conhecido agora, virou o Patriota do Caminhão, um meme, né? E ele já virou também conceito filosófico, reflexão filosófica e crítica dentro do texto do Luiz Eduardo Soares. A gente mostra de novo aqui, né? Ele usou o livro do Walter Benjamin, né? Ou melhor, né? Usou um trecho de um dos textos aqui do Walter Benjamin, desse livro, tá? E tá aqui o Luiz Eduardo Soares, o livro dele aqui, para a gente mostrando para vocês aqui, tá? E aí isso me deu a ideia de fazer essa reflexão minha aqui também a esse respeito, para poder ponderar criticamente, de maneira filosófica, o Patriota do Caminhão, que é o meme. Parece que é o meme, parece que vai terminar aí o ano sendo o meme do ano, né, o Patriota do Caminhão, depois desse acontecimento, enfim, desse evento aí bizarro e patético, dele se agarrar na parte da frente do caminhão ali, e enfim, e como se fosse um vanguardista às avessas, né, caminhando para o futuro de costas, né, e carregando todo o peso do seu conservadorismo retrógrado e atrasado. É uma belíssima referência para poder representar o que é o bolsonarismo, o fascismo brasileiro no momento atual. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê no vídeo de amanhã para falar sobre a conexão do bolsonarismo com a religião, né, com o Bolsonaro como uma espécie de, né, o bolsonarismo como uma espécie de religião, né, e a gente vai refletir isso também no vídeo de amanhã. Beleza, pessoal? Grande abraço aí, até o próximo vídeo e valeu!